Sejam bem-vindos ao Projeto 929, onde por aqui você vai aprender a conter abundância em saúde física, emocional e espiritual. Eu sou a Nayane Paz. E eu sou Thelma Mendes, aqui para passar alguns minutos com vocês dividindo conhecimento. E o tema de hoje vai ser: as emoções adoecem o corpo? Por que eu escolhi esse tema? As emoções adoecem o corpo. Eu escolhi esse tema porque muita gente chegando no Instagram da Thelma, vindo através daquele vídeo sobre o odor, e elas não tinham ideia de que as emoções poderia causar, né, isso. Então agora elas estão querendo saber mais. E muita gente, inclusive, né, Thelma, elas falaram realmente, elas não tinham ligado que estava tudo intercalado junto. Tem muita gente, eu vejo os comentários que a gente não dá conta de ver todos, né? Porque são muitos. Mas, nossa, faz muito sentido. Eu realmente, enfermeiras, médicas que trabalham na área da saúde, fala realmente a gente já vai percebendo que tem um odor característico específico de cada doença. Então, vamos falar mais sobre esse assunto aqui das emoções adoecem o corpo. E eu quero que você explique mesmo como assim as emoções adoecem o corpo, porque para mim eu achava que antes, né, eu achava que um corpo doente que adoecia as emoções, né? Eu achava que era o contrário. E eu acredito que a gente acha que é assim, né? Por conta das dores, dos problemas, das doenças, acaba que vai mexendo com o psicológico, né? Então me fala aí, as emoções adoecem o corpo? Como assim? Sim, nós somos seres emocionais. As nossas emoções, ela tem um poder de afetar positivamente ou negativamente todas as nossas células, inclusive as células do nosso cérebro. As nossas emoções, o que nós estamos sentindo, qual sentimento, quais pensamentos estão vindo por conta de tais emoções. Esse estado emocional, ele é diretamente ligado, inclusive, à nossa imunidade. E de onde vem isso? Da onde que eu encontrei? Onde eu busquei esse conhecimento altamente transformacional? Porque é altamente transformacional. Quando você cuida das suas emoções, não tem mais espaço para as doenças. E onde eu encontrei isso? Eu encontrei isso fora do Brasil, com o Dr. Joe Dispenza, tá? E com o Dr. Bruce Lipton. Foi os primeiros mestres que eu encontrei para tomar ciência desse conhecimento, para se tornar ciente desse conhecimento. Esses profissionais, eles estudam a biologia da crença, eles estudam o impacto das emoções na biologia física, nas células do corpo. E eles conseguiram provar isso de várias formas. Lógico, depois deles, muitos profissionais vieram. Mas eu conheci através do Dr. Joe Dispenza e através do Dr. Bruce Lipton. E desde quando eu comecei a aplicar esses conhecimentos, o processo de liberação de doenças, de autocura dos meus pacientes e clientes, elevaram-se assim a nível de 90%, 95%. Ué, mas e 5%, Thelma? Por que não encontram? Porque existem pessoas que, mesmo quando são colocadas na frente da oportunidade de curar as emoções, elas conscientemente falam que não querem. Elas não aceitam liberar alguém. Elas não aceitam perdoar alguém. E algumas pessoas não aceitam perdoar a si mesmas. É uma escolha. Tem pessoas que escolhem permanecer doentes. Então, tem a oportunidade, conhece que a troca da emoção traz cura para todo o corpo, mas a pessoa não quer trocar aquela emoção. Ela não dá conta. Então, fica ali aqueles 5% das pessoas que não têm um bom resultado com o tratamento. E isso influencia aqui na minha autoestima? Não, de jeito nenhum. Eu não sou a pessoa que vai trazer cura para todo mundo. Né? Cristo não agradou a todo mundo, embora trouxesse uma grande verdade. E é uma questão, a autocura é uma questão muito de cada um. É muito individual, é muito única. Tá? O processo da autocura também, mas as emoções adoecem o corpo. Hoje está provado que a emoção, o sentimento e a palavra, assim como está lá na Bíblia, é verdade. A ciência provou. A ciência provou Deus. A ciência provou o que está escrito lá. Você é o que você fala, você é o que você pensa e você é o que você sente. Agora, o que
terceiro DNA vem explicando? Que a maioria das coisas que você fala, pensa e sente são inconscientes. Você Sim, fala contra você, você fala contra a sua vida, você fala contra a sua finança, contra o seu casamento, contra a saúde do teu corpo, contra o seu emprego, contra a sua capacidade, quanto ao seu merecimento, sem saber. sim, Inconscientemente, você detona a tua saúde e toda a possibilidade de viver de forma abundante. É inconsciente. Habitualmente, por influência da amizade, por crenças familiares colocadas, a pessoa, ela se degrada, ela fala contra ela. Ontem, eu tive um dia fora, passei, tive contato, oportunidade de estar com várias pessoas que eu não via há muito tempo, mas que são do círculo de amigos. E na casa de uma amiga, eu acredito que ela não vai se importar, até porque, né, é na melhor intenção que eu vou comentar aqui. Quando eu cheguei, inconscientemente, logo depois ela percebeu, tá? Inconscientemente, ela já começou a se autodepreciar. Ela abriu a gaveta, olhou, mexeu para lá, mexeu para cá na gaveta dela e falou assim: "É Alzheimer, viu? Esse é o Alzheimer mesmo." Falando contra ela, contra a mente dela. E depois ela começou com uma sequência de coisas contra o corpo, contra a vida, contra o que está acontecendo e relatou o seguinte: eu não sei mais da onde que vai sair gente para ferrar com a nossa vida. Tá faltando lugar de tanta gente que está estragando a nossa vida agora. Então, estas falas, elas são inconscientes. De repente, ela olhou para mim e falou: tá errado, né? Eu falei: tá errado. Você está falando contra a tua saúde, você está falando contra a tua vida, contra a tua empresa, você está falando contra toda a possibilidade de coisas boas. Você está verbalizando, você está usando o seu poder para se destruir. E com sim, essa explicação, eu estou deixando claro para vocês por que as emoções adoecem. Não tem como você sair desse círculo negativo se você não se tornar desperto e consciente. uhum, Porque quando você está dentro, mergulhado numa emoção de alguém me sabotou, alguém me traiu, alguém me enganou, alguém roubou o que era meu. Eu me senti boba, eu me senti burra, eu não vi, eu não percebi. Esta emoção, ela está influenciando todas as tuas células, todas. uhum, Você é Deus na Terra. Você é um Deus na Terra. Inconsciente, sem saber que você é um Deus na Terra, você usa o poder próprio para se destruir. Tornando-se consciente, aí agora você aprende, todas as pessoas do terceiro DNA aprendem isso, entendem que isso é fundamental. Controle sobre o que eu falo, sobre o que eu penso e sobre o que eu sinto. sim, Porque isso aqui constrói o meu destino a cada segundo. As emoções adoecem. Emoções curadas curam em tempo acelerado. sim, Certo? certo, Qual a fantástico. sua próxima pergunta? Você falando isso ontem, uma pessoa que também já conhece seu trabalho falou assim, foi falar, nossa, eu estou ótima, minha perna sarou. Aí ela falou, quando ela foi falar isso, já veio o pensamento nela, tipo assim, nossa, quando eu falo que eu melhorei, volta a dor de novo depois pra testar. Aí eu só escutei ela lá, de repente, assim, falando lá com o inimigo, não vem não, não vou ficar ruim, eu vou ficar, minha perna não vai doer. Aí ela rapidinho foi. Aí eu até tava falando pra ela, falei assim, olha, o terceiro DNA é incrível, por quê? Porque ele nos ensina a falar da forma correta. Pra gente já sentir a nossa cura. Igual, tipo, eu não vou ficar feliz. Eu já me sinto feliz. Eu já me sinto bem. Então, assim, eu vou sarar dessa doença. Essa doença vai sair. Não é assim, é o fato de você se sentir já no estado, né? Então, tipo assim, é É. muitos segredos que nem tem como a gente, por mais que a gente dá muita aula aqui, muita informação, mas tem pepitas assim que vai ficando lá que é o segredo, igual eu falei, se a gente não consegue sozinho, a gente até sabe, vai aprendendo aqui, mas sozinho, sem Então, é que são muitos segredos, né, Nayane? São segredos, são pequenos, são acessíveis, todos merecem, mas se não tiver conhecimento, não usufrui. São segredos. As pessoas, por exemplo, que nunca conseguem mudança na vida, elas falam: eu vou ser, eu quero é, ter, eu vou ser rica, né? Eu vou ficar saudável.
Eu vou ficar feliz quando isso acontecer. Elas desconhecem o segredo do presente. E dentro do terceiro DNA, você aprende o poder do eu sou. E você aprende a verbalizar no tempo presente, para que as Sim. coisas aconteçam. Você não existe no passado e você não existe no futuro, você só existe aqui. E olha, isso que você falou sobre ela verbalizar alguma coisa sobre estar curada e já sentir medo, isso é tão comum, é uma crença limitante. Por isso Uhum. que eu estimulo as pessoas a fazer os depoimentos. Quando as pessoas fazem os depoimentos, elas afirmam, elas mostram que elas estão crendo. E enquanto elas estão fazendo o depoimento, elas estão co-criando. E eu tenho uma lista com inúmeras pessoas que, quando fizeram o depoimento, tomaram posse daquilo para a vida. Sabe? Sim. Uma delas está aqui no depoimento, aqui no feed, que é o luto, aquela mãezinha, eu acho que é Cláudia o nome dela, que ela sofreu muito com o suicídio do filho. O filho morreu, ele se suicidou e de um jeito muito traumático para a família. Ali dentro de casa, na entrada de casa, dentro na porta da casa, né? Na escada, foi muito traumático. E quando ela conseguiu fazer, ela já tinha evoluído muito na cura do luto. Uhum. Tava abrindo as portas do emprego, da profissão, porque é uma mulher inteligente, uma mulher com muito curso, com muita especialização, mas a vida travou. E aí, quando ela veio, que ela criou coragem para fazer o depoimento, ela sentiu assim como que uma libertação maior, uma luz maior. Verbalizou, tem muito poder no verbalizar, nós temos poder no falar. Quando ela falou, hoje eu estou aqui dentro do meu carro, hoje eu estou Uhum. assim, assim, assim. Quem quiser depois vai lá e olha o depoimento. Tá aí, tá bem, bem próximo, bem aqui em cima, né, no feed. Vocês vão Uhum. ver. Quando as pessoas conseguem depor, quando eu consigo verbalizar algo sobre a minha saúde, as minhas células me escutam, me obedecem. O universo me obedece. Uhum. Gente, terceiro DNA é poderoso. É. Quando você verbaliza algo, você move o universo. Sim. Imediatamente. Palavras têm poder. Então, muitas pessoas têm medo, Nayane. Eu nem vou falar que eu tô feliz. Senão daqui a pouco acontece alguma coisa, não é assim? Eu Muito. nem vou falar. Eu nem vou falar que eu tô curando essa tosse, porque vai que eu começo a tossir de novo. Eu nem Sim. vou falar para fulana, para minha mãe, nem vou avisar que melhorou o relacionamento aqui em casa, porque vai que ele briga comigo de novo. Eu nem vou afirmar que tá tudo bem, vai que ele me trai de novo. E as pessoas ficam presas. Elas não têm a cura emocional, elas não têm consciência, na verdade, de como usar o poder que está dentro de si para curar a vida. As pessoas Exato. têm medo, são crenças limitantes. Tem pessoas que têm medo de falar que agora está bem financeiramente. Então as pessoas não verbalizam. As pessoas não têm, na verdade, o senso de merecimento, posse e conhecimento É. do poder que tem dentro delas. Uhum. Tá? Quando você verbaliza, você impera, você reina na tua vida. Então, as emoções adoecem sim. É por isso que você chegou aqui. Eu acredito que você deixa o título aí, né, Nayane? Coloquei o É, título. as emoções adoecem. E as emoções que você tem hoje, a Fabiana está falando, é verdade, o terceiro DNA é poderoso. Poderoso, libertador, altamente transformacional. Tá? Quando você sente essas emoções que você sente hoje, quantas vezes você já decidiu que não queria sentir mais? Eu não quero sentir inveja dela. Eu não Uhum. quero sentir esse ciúme dele. Eu não quero ficar mal quando ela fala assim comigo. Eu não quero ficar mal quando ele faz isso comigo. Eu não quero ficar mal quando a minha mãe chega e me dá essa indireta. Você decide várias vezes. Mas por que que você fica mal? Por que que isso altera as suas emoções? Porque tem a ver com programações que você recebeu desde a sua infância. O que você aprende no terceiro DNA? Desde o ventre, você começa a receber a programação que está imperando na tua vida até hoje. E a programação do ventre, ela é extremamente forte. Foi o maior crescimento que você teve em tempo recorde. Você era de 2 células, passou para ser um ser inteiro. Em 9 você cresceu muito rápido ali. A informação necessária para a existência ali no ventre já. Só que, sabe de quem que você pegou as emoções? Da sua mãe. Possivelmente hoje,
Você tem emoções ainda? Todos vocês que não ativaram a consciência, a identidade, não ativaram o terceiro. Que nem era para mim se importar. Essas emoções que interferem diretamente na saúde do teu corpo físico, elas podem estar atrapalhando a tua vida e você ter absorvido elas lá no ventre. Faz sentido para vocês? Faz Faz muito. sentido para vocês saberem isso? Eu quero convidar vocês que passam aqui pela live, são muitas pessoas que passam por essa aula. Então, deixa aqui, quando você ouvir alguma coisa que faz sentido, coloca aí, tá fazendo sentido. Se você digitar, a plataforma entende diferente. Toda vez que você digita que tá fazendo sentido, você digita, olha, que bom, tá fazendo sentido, a plataforma entende diferente, tá? O coraçãozinho, o 100 é muito importante. Mas você conversar, você perguntar, você interagir, você deixar a gente saber que está fazendo sentido, a plataforma entende diferente, tá? A Cristiane está sempre colaborando com a aula, sempre participando com a energia dela. E ela está falando, Thelma, minha filha de 9 anos está gostando das aulas. Ela está aqui assistindo comigo. Ela gosta de conversar comigo sobre o que eu estou aprendendo. Gosta de alimentos saudáveis. Aline, parabéns, Aline. Parabéns. E que bom que você, tão jovem, está tendo essa oportunidade. Ter uma mãe com consciência ativada, uma mãe transformada, uma mãe que agora, ela curada, com a infância dela curada, ela vai poder ser a melhor mãe que você Ah, merece. E parabéns por você estar aqui e já estar entendendo. Que lindo, Aline. Parabéns para você. maravilhoso. Ô, Thelma, Ah, e nos fala aí, quando que uma pessoa pode perceber assim que ela está ficando doente por conta das emoções? Dê alguns exemplos aí. Como que eu percebo que eu estou doente por conta das minhas emoções? os primeiros sinais que as suas emoções estão te adoecendo, você vai perdendo alegria com a vida. Você vai perdendo a vontade de se arrumar. Você vai perdendo a vontade de fazer um alimento gostoso para você. Você perde sabe, aquele sonho gostoso. Você perde a capacidade de sonhar sobre o seu futuro, que você merece. Então, eu estou adoecendo emocionalmente. Primeiros sinais: não tenho mais desejo e força para cuidar de mim, roupa, alimento, corpo, cabelo. Não tenho mais desejo de sonhar. Não tenho mais vontade de conseguir coisas boas. Não consigo mais ficar feliz com um sofá novo que eu ganho, uma cortina nova, com um convite para viagem, eu não quero mais. A pessoa que eu amo tanto, aquela filha de longe, aquele neto de longe, falou que vai vir, não faz mais diferença para mim. É um sinal de que eu estou adoecendo emocionalmente, tá? A tendência a pensar negativo sobre mim e sobre as pessoas o tempo todo também é um sinal que eu estou adoecendo emocionalmente, tá? Mas perder a alegria com a vida, primeiro sinal que nós estamos adoecendo emocionalmente. Perder a alegria com a vida, tá? Então, eu não cuido de mim, eu não tenho vontade de cozinhar para mim, eu não tô nem aí, eu tomo um banho forçado, aquele banho, mas se eu puder pular o banho também, beleza. Cabelo, que lavar cabelo o quê? Tanto que eu consegui enrolar. Comida, qualquer coisa, vou fazer um miojo ali, ó. E bora, vai pro miojo, 10, 15 dias. E, inclusive para as pessoas que dependem de mim, os meus filhos, é miojo mesmo. Opa, você não tá bem emocionalmente. Você não tá bem emocionalmente, tá? Quando você se desmonta com uma crítica, com uma ofensa de uma pessoa que não te conhece, que você não conhece. Você se desmontou, você fica mal, você é capaz de chorar quando alguém que não te conhece fala alguma coisa ruim sobre você. Você não está bem emocionalmente. Uma pessoa que está bem emocionalmente, ela consegue digerir os fatos, ela consegue se blindar, ela consegue se amar, ela consegue construir o futuro aqui agora no presente. Uma pessoa que está bem emocionalmente, ela aprende
o segredo do co-criar. Uhum. Ela sai do loop do medo, sabe? Aquela prisão do medo, a autodepreciação, a negatividade, aquela coisa sempre abaixo da média, sempre senso de merecimento adoecido. Todos esses são sinais de problemas emocionais. Mais Uhum. alguma pergunta? Então, Tá fazendo sentido para vocês que estão aqui? Vocês que estão chegando agora para essa aula, podem contribuir com a aula com a sua pergunta, é verdade, tá? podem Rayane, Renata, você tem alguma pergunta sobre as emoções, por que adoece? Ou você está entendendo, está fazendo sentido? Escreve aqui. Está fazendo sentido? Que bom. Faça como a Sara. Se estiver fazendo sentido para vocês, escreva. Está fazendo sentido. Estou entendendo. Qualquer coisa que você escrever, a plataforma entende que o conteúdo é interessante. Mais é alguma verdade. pergunta, Nayane? Sim, Thelma, então, é por isso que acaba que o primeiro fator é as emoções que adoecem, para depois gerar uma doença, que você explicou aí agora. Porque quando eu sou afetada, às vezes, por algo que alguém me falou. Então, vamos lá, né? O exemplo, até mesmo desde uma rinite, né? Minha emoção estava adoecida pelo fato do que o outro me falou e me cheirou mal, que acabou me causando uma rinite. Então, primeiro fator ficou claro hoje, que é o quê? Então, realmente, primeiro a emoção adoece, e pelo fato que, às vezes, conforme eu percebo aquela coisa, eu tenho uma percepção sobre aquele fato que a pessoa falou sobre mim, jogou sobre a minha vida, aí isso que vai desencadear uma doença em mim. E fez mais sentido para mim até mesmo hoje, a forma como que você explicou. Realmente, por que a emoção? Primeiro, você vai estar com a emoção ferida. Porque uma pessoa que ela está bem consigo mesmo, né, com a identidade ativada, ela é blindada. Uma pessoa que tem o terceiro DNA ativado, né, igual hoje, que eu já tenho, realmente, hoje eu sei quando alguém fala algo, eu não deixo minhas emoções afetar. E mesmo quando eu percebo que minhas emoções foram afetadas, eu já sei me reprogramar e falar, opa, isso aqui não Consegue é. administrar, né, Nayane? Você consegue administrar o mal-estar. É isso que uma pessoa consciente que tem o terceiro DNA consegue, né, Nayane? A gente passa por problemas como todo mundo. Nós Uhum. entendemos, inclusive, os problemas diferentes. Tem um outro nome, tá? Quando você vem para o terceiro DNA, tem outro nome para o problema, tá? E ele é uma ferramenta maravilhosa de evolução. Mas quando acontece com a gente um imprevisto, aquela pessoa que é fria, aquela pessoa narcisista, aquela pessoa que é acostumada a sabotar, aquela pessoa que está de mal com a vida, ela é doente emocionalmente, espiritualmente, a gente encontra pessoas assim também. E elas impactam a gente. Só que o que acontece? A gente consegue administrar esse estado emocional, localizar e sair rápido. Essa é a diferença. Eu costumo trazer uma explicação assim, ó. Quando uma pessoa é consciente, uma pessoa que conseguiu curar as finanças da vida, ela evoluiu, evoluiu, prosperou. Hoje essa pessoa está milionária, hoje essa pessoa está trilionária. Ela tem um casamento curado, um relacionamento com os filhos curado, um relacionamento com a família, relacionamento com Deus está curado. Ela prosperou, as finanças dela está maravilhosamente bem, saudável, ela tem liberdade, ela vai onde ela quer, ela come o que ela quer, ela abençoa quem ela quer. Ah, não vai acontecer mais nada de ruim com ela? O carro dela não vai ser roubado? Nem o funcionário dela pode ser que traia? Vai morrer algumas pessoas da família dela? Gente, ela continua sendo humana. Mas peraí, ela tá lá em cima, essa pessoa tá numa postura de poder. Qual que é a diferença dessa pessoa? Que ela administra o que acontece. Agora ela sabe administrar a dor do luto, a dor da traição, a dor do funcionário que é injusto com ela. A diferença é essa, por isso que nada mais para a evolução de uma pessoa consciente. O consciente, ele entende quem ele é na Terra. Ele aprende a usar toda a habilidade dele para transpor, para crescer, para se tornar imparável. Poder físico, emocional e espiritual alinhados. Você fica imparável. Nayane, você falou sobre a renite, por exemplo. Thelma, mas então a renite tem a ver com a questão emocional? É importante explicar o seguinte, olha, tem um trauma na vida de uma pessoa que marca as células. Ela sofreu um impacto emocional e a célula, conforme a percepção que ela teve do assunto, foi tal célula no corpo que foi marcada. Uhum. E ela tem uma crise ali e passa. Quando ela vivencia outro evento que mexe com aquela
emoção de novo que aconteceu lá no dia do trauma, ela entra em crise da rinite de novo. Nota que em um ambiente cheio de poeira, cheio de fungos, cheio daqueles bichinhos, de ácaros, né? 10 pessoas podem posar bem nesse local e uma pessoa vai ter a rinite. Aí a pessoa fala, mas ela já tem a rinite, ela já tem a crise alérgica, ela já tem tal coisa. Não, tem uma questão emocional que está ali. O que aquela pessoa, o que despertou nas células do corpo daquela pessoa? E por que essa pessoa, depois que ela ressignifica as emoções, ela pode ir no mesmo lugar e nunca mais tem crise? Vocês estão entendendo? Tem uma emoção que dá origem. Talvez é um local como aquele, talvez o dia que a pessoa levou aquela surra injusta ou foi abusada, ela estava num quarto empoeirado, no chão sujo, no colchão, no chão sujo. E toda vez que ela está num lugar que tem ácaros ou que é sujo, as células do corpo dela lembram e ela entra em crise. Entende? Vai muito além de só estar num lugar sujo. Ai, Thelma, mas daí você falou que nós somos um ser completo, tem o corpo, tem a imunidade. Sim, a imunidade estando cuidada. Você cuidou da imunidade, da sua alimentação e tem a emoção curada, você fica imbatível. Sim. Você dorme em qualquer lugar, você viaja em qualquer lugar, você resiste a qualquer mudança de temperatura, você entra e trabalha em qualquer clima, com qualquer pessoa. Você consegue se relacionar nessa comunidade com qualquer pessoa. Por quê? Agora você ativou a sua identidade, agora você tem o terceiro DNA. Você cuida da alimentação, você cuida das suas emoções. Significa que você cuidou do seu ambiente interno. Sim. E aí o que acontece? Você se transforma numa pessoa acima da média, porque o externo não te afeta mais. Entende? Aquele acro, aquela poeira. Aquela mudança de clima, aquele vento, aquela chuva repentina. Não, gente. O externo não tem poder depois que você cura o teu interno. Quando você ativa a tua consciência, curou as tuas emoções, entendeu quem você é. Eu anotei uma coisa muito interessante aqui para falar para vocês. Tá? A resposta sempre está dentro de nós. De uma forma que jamais imaginamos. Somos viciados a nível celular em ser quem somos, doentes, preocupados, tristes. Esse viciado a nível celular representa a programação recebida da nossa família. As pessoas são viciadas em ser depressivas por conta da família que vieram, viciadas em ser negativas, viciadas em ser doentes. Tem pessoas que precisam da doença, choram horrores quando descobrem que elas precisavam da doença para conseguir alguma coisa. Quando você para também de precisar da doença, a doença não tem mais por que estar em você. Eu atendo pessoas que precisam da doença para se aposentar, porque estão cansadas daquele trabalho. Eu atendo pessoas que precisam da doença para conseguir a visita dos filhos. Pessoas que precisam da doença porque senão o pai e a mãe não tratam bem. Já atendi crianças que se elas não tivessem doentes, elas não eram olhadas. Elas nem viam os pais uma vez por semana. Então, quando vem a cura emocional, dói, mas você precisa liberar a doença. Tem pessoas que choram quando descobrem que precisavam da doença. Tem pessoas que falam, me ajuda para mim conseguir se libertar então dessa doença, porque eu descobri a importância dela na minha vida. Eu descobri a importância dessa doença na minha vida, ela é muito importante para mim. Tá entendendo, Nayane, a complexidade da coisa? Então, descobrir isso também mostra o quanto somos seres poderosos na Terra. O quanto somos poderosos com a nossa saúde. É tão gostoso de falar, né? Dá vontade, assim, nossa, que todo mundo aqui pudesse saber disso. Que tivesse aqui agora 4 mil, 5 mil pessoas e logo eles vão estar. Eles não estão aqui, mas depois eles vão ver também, né? Muitas pessoas vão ver. Isso aqui vai ser encaminhado para muita gente, inclusive que não tem Instagram. Lá no YouTube, muita gente vai compartilhar. Muita gente vai descobrir, vai parar para pensar, será que eu preciso dessa doença mesmo? Será que é por isso que eu estou doente há tanto tempo? Se eu não ficar doente, ele me bate. Doente, ele me trata bem. Doente, ele deixa eu ver minha filha. Doente, eu recebo tal dinheiro. Doente, eu não preciso naquele serviço. Né? Eu fico aqui, encostada. Né? Então, mas a tua vida está indo embora. E você toma consciência que não é o caminho, você não foi feito para ser doente. Se você se permite ser doente, diante da cura, você abre mão e se permite continuar doente, você enfrenta Deus.
você enfrenta Deus, porque Ele te deu a vida para que você viva em abundância. É Você é a verdade. imagem e semelhança do Criador. Quando você fala, não, deixa pra lá, eu já tô mesmo com 43, eu já tô com 68, eu já tô com 70. Deixa esse negócio assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não. Deus te deu a vida para você viver com saúde e abundância até o último minuto da sua vida, certo? Então, como reconstruir a sua mente? Como que se reconstrói a mente? Como criar um novo eu agora? Como ativar a minha consciência? Aqui dentro do terceiro DNA, você aprende a neurociência, a biologia das tuas células, tudo numa linguagem simples. E eu te garanto que pouco você vai ouvir esse termo aqui dentro do terceiro DNA. Só estou te explicando aqui para você saber a função química cerebral, a formação da sua memória, o envelhecimento e a longevidade sua, seu tempo de vida, se a tua vida vai ficar longa ou curta, tudo depende da cura das tuas emoções. Se as suas emoções estão doentes, elas afetam a tua química cerebral. Se você tem mágoa, rancor, ódio, se você deita e acorda com aquela pessoa que te traiu, que abusou de você, você deita e acorda com ela na tua mente, você está adoecendo a química cerebral, você está adoecendo a biologia das tuas células. Se você deita e acorda com aquela pessoa que te fez mal, se você não esquece aquela mulher que te roubou, que te traiu, aquela pessoa que sabotou você lá na empresa, você não esquece aquela mulher que entrou na vida do seu pai, da sua mãe, acabou com o casamento e você tem mágoa dela até hoje. Sabe o que acontece enquanto você não cura a tua emoção? Você está com as portas abertas para ter um corpo doente e uma mente doente, para ter ansiedade, para ter depressão. E quando você não cura as suas emoções, espiritualmente você também está doente. Significa que você vai trabalhar e vai ter uma dificuldade enorme para prosperar. Faz sentido para você? Se você não cura as tuas emoções, além de você ter um corpo e um cérebro cansado, doente, uma química cerebral alterada, uma memória esquecida, uma mente cansada, uma tendência sempre para querer fugir das questões, não tomar decisões, além de tudo isso, com as emoções doentes, você não prospera. Prosperidade, abundância tem a ver com o equilíbrio da sua energia na Terra. Tomar consciência, alinhar fala, pensamento, sentimento, que é a emoção, que afeta diretamente a alma, e espírito. Alinhou essas coisas, reprogramou a mente, você prospera e se torna abundante em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Aí é onde você está. Você pode estar aí no fundão da fazenda. Você pode estar aí dentro dessa empresa com todos os documentos mostrando que você está falido. É para todos isso. Quando você cura o ambiente interno, a riqueza e a abundância são infinitas. O Deus criador da tua vida é o Deus de toda abundância, de saúde, de prosperidade, de tudo que você precisa. Quando você ativa o seu terceiro DNA, sabe o que acontece? Você ativa a sua identidade na Terra. Você entende como que é a tua ligação com o Criador e doador da vida. Não tem a ver com religião. Tem a ver com espiritualidade, que se você não cura, você não prospera. Quando você alinha a tua espiritualidade, ativa a tua consciência, cura as tuas emoções, além de toda a saúde física, você coloca as tuas mãos na saúde financeira, na prosperidade. É maravilhoso isso, né? Quem aqui já está tendo esses resultados na vida? Fala aqui. Tem muita gente nova chegando. Tem alguém aqui que já está com a consciência ativada, o terceiro DNA, que pode falar? Hoje eu estou encontrando abundância em todas as áreas da minha vida? Tem alguém aqui? Você que está chegando agora, depois você vai lá e assiste essa aula inteira, tá? São Thelma, aulas gratuitas, diárias. Depois vocês assistem inteira, você que está chegando agora. Diga, Nayane. e um fator importante também, igual você falou, que às vezes você fica ali com a mágoa de alguém, ou fica com aquela pessoa sempre que te fez um mal, né, na mente. E na primeira aula que eu falo, toda vez aqui, que é muito importante, que a mulher, que Você, a aluna Daiane, você é encantada com essa primeira aula do método, né? não sou eu, sou Eu agradeço a Deus pela tua vida, Nayane, porque você vem e fala isso. Eu pareço que eu não tenho tanta habilidade para falar a grandeza desse método que eu criei. Eu agradeço a Deus pela tua vida, né?
porque não é combinado, eu não peço para você, e você realmente é apaixonada pela primeira aula, né? A primeira aula, ela é um mergulho dentro de si. Fala aí, de novo, a tua percepção sobre ela. Não, mas é até a Zuzineia que veio aí, né? Ela falou assim, se fosse R$ 2.000, só a primeira aula já valeria. Só a primeira aula deveria valer R$ 2.000, porque realmente é onde tudo começa. Mas é porque, fazendo essa primeira aula, foi onde eu vi que eu estava presa a alguém que eu nem sabia. E às vezes quem Na eu primeira achava aula você já descobriu, né? Na primeira isso, aula você descobriu que você estava presa a coisas do passado, né? E aí, Nayane, é bom as pessoas entenderem aqui que nessa primeira aula você já entende se você é dono de uma cadeia. E quando você é dono de uma cadeia, você gasta energia da vida para manter essa cadeia. Sabe aquela cunhada, aquele cunhado, aquela pessoa que te traiu, aquele pedreiro que abusou de você, aquela pessoa, aquele irmão que abusou de você, aquela pessoa que te fez mal, que você carrega isso na emoção, ela tem lugar dentro de você, tem uma cadeia. E você gasta energia e tempo de vida para manter essa cadeia. E você não consegue prosperar, você tem que carregar essa cadeia. Dentro da primeira aula do método, você já entende como você descobrir que você tem uma cadeia, né? Porque muita gente nem sabe, né, Nayane? Que nem você está falando, né? Você descobre que você está carregando uma cadeia ambulante dentro de você e você consegue liberar os prisioneiros e aí você se torna livre. Na nossa, primeira perfeito. aula do método, né? Eu falei assim, como assim eu tô presa a essa pessoa? Nunca que eu imaginava. Aconteceu assim comigo, com outras pessoas próximas, porque às vezes a gente quer esquecer algumas coisas e a gente nem imagina que tem aquilo com a pessoa. Nossa, mas conforme você foi encaminhando a gente ali para fazer essa análise, eu fiquei, meu Deus, como assim eu tô presa a essa pessoa? Gente, eu preciso de liberar isso? É É algo assim profundo. incrível. Ô, Thelma, tem umas meninas aqui que falaram aqui mais em cima, que eu vou olhar o que elas falaram. Dá uma olhada ali. Tenho, ó, a Cassilene falou assim, tenho há um tempo como se fosse um nó na garganta. Tem a ver com emoções? Sim. Quando a gente tem uma emoção de eu estou engolindo coisas que estão me fazendo mal, essa pessoa está falando coisas de mim. Exemplo, tá? Ah, você não presta atenção em nada. Ah, você não valoriza o que eu dou para você. Ah, essa criança tá assim porque você não educa. Então, se eu estou ouvindo coisas que está sendo difícil, eu não estou engolindo isso. Isso está me fazendo mal, eu posso começar a ficar com nó na garganta. É emocional. Se eu preciso falar alguma coisa para você, você está falando, está me caluniando, você está me maltratando, eu preciso falar para você que você está me fazendo mal, mas eu não vejo como. Às vezes você é agressivo demais, às vezes eu já entendo que você não vai parar para me ouvir. Eu queria falar para você que você está me fazendo mal e eu não dou conta, eu também posso ter essa sensação de nó na garganta. Então é uma coisa que eu estou engolindo sem querer, ou que eu não estou conseguindo jogar para fora, eu não estou conseguindo expressar. Além dessa sensação de nó na garganta, tá? Eu posso começar a ter pigarra, querendo engolir alguma coisa o tempo todo, tá? Então, o nó da garganta simboliza situações que você está tolerando, que está te causando tristeza. Tem que tratar. O que acontece se essa menina não resolver essa emoção? O que acontece? Vamos lá, grande pergunta. Ficou aguentando coisa o tempo todo, essa sensação de peso e nó na garganta e não resolve, não resolve? Se instala uma doença. Entende? Aí se instala uma doença nessa região. Uhum. Dependendo da dor, do trauma que essa pessoa não resolve, é a gravidade da doença que pode se instalar aqui. Uhum. Assustador? Sim. Mas o que traz paz para o coração? Supunha que você já tem uma doença instalada. Outra pessoa, não você que fez a pergunta. Você já tem um câncer na tua garganta. Quando você localiza a origem disso, foi tal coisa, foi tal emoção, foi tal. Quando você localiza e você ativa a sua consciência, o terceiro DNA, você descobre o poder para falar com as tuas células e o CA, o câncer, sai da tua garganta. É assim. Você se torna autorresponsável, você pega o caminho, o passo a passo do terceiro DNA, né? Cuidado, alimentação, acolhimento com o corpo, cura das emoções e conexão com a espiritualidade. Não tem doença que fique. É Tem verdade. mais alguma coisa que elas falaram? Ele falou assim, gente, esse conhecimento é maravilhoso, eu sofria demais com isso, tudo que o outro falava, eu absorvia tudo para mim e ficava triste semana inteira, curar algo maravilhoso. Ela falou assim,
Tem como curar essa rinite? Tem, Sara. Tem como. Eu fui liberta dessa rinite. Eu também, Consegui. Eu eu também. também. Eu Eu também. Eu tinha a renite, Nayane, eu tinha a renite me atrapalhou durante todo o tempo que eu estava no hospital clínico, hospital universitário, 9 anos. Eu não podia estar em todos os ambientes, centro cirúrgico, por muito tempo eu não conseguia entrar, participar de aulas, participar de cirurgias importantes, porque eu tinha uma renite com coriza que pingava, aquela que chega rápido, que vem aquela gota de Aham. coriza. Talvez aqui alguém já passou por isso, aquela água que fica correndo do nariz. E aí isso não deixava eu entrar no centro cirúrgico, porque ali contamina. E uma vez, para me conseguir participar de uma aula, eu tive que fazer uma bola de algodão grande e tamponar a narina. Para pôr a máscara, para a máscara não molhar, é máscara de pano que usava aquele tempo no centro cirúrgico. E para não molhar a máscara, para Que conseguir coisa. participar de uma aula de cirurgia. Então, eu tive renite 9 anos enquanto eu estive no ambiente hospitalar. Só quando eu localizei a origem, tá, que eu me libertei disso. E graças ao bom Deus, nunca mais, nunca mais. E o teu caso, Nayane, foi quantos anos que você sofreu com renite? 8 anos. 8 anos, olha, Sofri 8 anos. muito tempo. Esse ano eu fui liberta. Depois eu falei, não, preciso de parar para resolver isso. E realmente eu consegui resolver, porque eu já tinha localizado há uns 2 anos atrás, mas eu não ressignifiquei. Não reprogramei, eu deixei pra lá, sabe? Aí chegou uma hora que, igual você fala, às vezes a situação tem que te incomodar tanto a ponto de falar assim, eu preciso de resolver isso, basta. Aí eu falei, não, basta, com o conhecimento que eu tenho, eu não tirar para reprogramar isso por um orgulho de jeito nenhum. Falei, vamos buscar reprogramar isso. E eu consegui reprogramar, e o meu caso não era nem poeira, mofo. Cheiro de mofo. Às vezes eu tava em lugar de poeira, ficava tranquilo. Você vê que é tão emocional, né? E depois você vai vendo como que faz sentido, como que tudo vai ligando ao ambiente, onde você É, está. aonde que eu estava? Eu estava num lugar que tinha mofo quando aquela coisa aconteceu, E né? é muito. Outra pessoa fala que tem renite só quando toma leite. O que que aconteceu naquele dia que você estava tomando leite, né? Que E foi nojento, que foi asqueroso. E aí, toda vez que toma leite, tem a crise. Mas tem questões emocionais, que quando a gente localiza, a gente se livra do sintoma, né? Eu já tive que dormir em lugares desafiadores, em colchão, que eu consigo sentir o cheiro do ácaro. Sabe aquele cheiro de colchão velho? Eu já tive que dormir em locais assim. E dormir e acordar, maravilha, sem coriza. Às vezes coçava, porque tinha muito ácaro. Mas fazia isso aqui, ó, nada de coriza. Nada de ficar descendo aquela água que é desconfortante. Você já viu tanto que é constrangedor? Eu não sei se já aconteceu com vocês aqui. Sinaliza se já aconteceu com vocês. Eu fico com uma pena, uma compaixão da pessoa, que às vezes a gente está conversando com ela e aí vem descendo a coriza. Começa a brilhar aqui a coriza. A pessoa, às vezes, tem bigode, a pessoa não está percebendo, aquela coriza está vindo. A gente fica constrangido na frente, desejando que a pessoa perceba, que ela sinta, que ela limpe. Às vezes a pessoa está servindo alguma coisa no restaurante, às vezes a pessoa é a cozinheira. Às vezes a pessoa é o palestrante e ela sofre com aquilo e a coriza desce ali. Dá um constrangimento. Eu repreendo o constrangimento e coloco compaixão no meu coração pela pessoa, sabe? Porque desce aquela coriza ali, fica aquela coisa brilhosa. uhum. E a gente vê que não tem a ver com a higiene da pessoa. A pessoa sofre disso. Ela sofre com esse desequilíbrio, né? Ela tem que reprogramar as emoções para se curar disso. Alguém que já passou por uma situação assim? Coloca aqui se você já passou. Tem gente nova, muita gente nova chegando. Oi, Ricardo. Estamos numa aula gratuita que acontece todas as manhãs aqui. Oi, Nilce. Só que está quase no fim, né? Qual Ah, pergunta mais você está trazendo? ó, quando a afta tem, quando a pessoa tem aftas, é algo emocional? Eu acho interessante você falar. Eu já tive aftas emocionais também. Sim, as aftas têm a ver com as emoções, tá? 90, anota aí, você, 95, 97% de todas as doenças físicas têm origem no emocional, tá? Aí isso já traz uma clareza para você. As doenças começam no emocional. Aftas, quando ela ataca a língua,
quando ela ataca os lábios, quando ela ataca o interno da boca, tem a ver com coisas que você não está gostando, mas que você está tendo que conviver. Você não está digerindo certas coisas, mas você está tendo que conviver, está tendo que digerir, está tendo que viver naquilo, naquela situação. Tá? Você Nossa, está tendo que comer coisas desagradáveis, só que você está entendendo que não está tendo força mais para aquilo, uhum. tá? Porque, pensa bem, se a sua boca encher tanto de afta, você vai ficar impossibilitado de comer, né? Você fica Uhum. impossibilitado. Aftas embaixo da língua, aftas enormes que faz aquelas crateras na língua, a pessoa fica impossibilitada de comer. Então está sinalizando que você não está aguentando certas situações, você não está tolerando certas situações. Olha o que a Sara está falando. E bruxismo? Bruxismo também tem origem emocional. Tem Tá. origem emocional, tá? Toda essa região aqui tem a ver com a minha defesa. Que Uhum. eu me defendo com os dentes. Os meus dentes, as minhas unhas fazem parte da minha defesa. Então, quando eu tenho problemas aqui nessa região, tem questões emocionais, que eu me senti atacada, eu me senti em perigo, eu me sinto ainda assim, sabe? E essa região aqui, ela entra em desalinhamento. Tem a ver. E quando cura emocionalmente, qualquer procedimento depois simplesinho dá certo. Quando não faz a cura emocional, pode fazer procedimentos, pode fazer cirurgia, pode fazer aplicação, infiltração, que não dá um resultado legal e definitivo. E a, Nayane, vê se está passando mais perguntas aí. a pessoa às vezes está ansiosa, o bruxismo ele ataca, né? Eu percebia pelo Sim. VAR, quando ele estava ansioso, ele tinha isso. E daí, às vezes, quando eu percebia que ele estava ansioso, era à noite, às vezes, à noite eu acordava com o barulho dele, rangendo os dentes. E, tipo assim, era uma coisa assim que dava. E às vezes de dia. E quando ele tava de dia, assim, ó, do lado da gente, daí ele começava a ficar meio ansioso. Aí ele. Eu percebia que ele tava um pouco assim. Aí eu percebia ele fazendo durante o dia. Eu falava, meu filho. Aí ele se corrigia, tentava, mas quando ele percebia, ele tava ali fazendo de novo. Ele não tem. É muito emocional, Nayane, é muito emocional. A pessoa ela tá se entendendo em uma situação de risco, de perigo. Ela está se entendendo em uma situação que ela tem que ficar pronta para se defender do pior. Entende? E se não der certo? E se falhar? E se eu for cobrado? E se descobrir? E se são tantas coisas que a pessoa fica preparada. Dente é Uhum. defesa, dente e unha é defesa. Então, quando vem essa cura emocional, você se liberta disso. Agora, tem pessoas que vão para o estágio grave disso, quebram os dentes, né? Tem Uhum. pessoas que quebram os dentes, tem pessoas que têm dor, muita dor, depois vai para os trigêmeos, que é uma das maiores dores do ser humano. Começa tudo com essas questões, tá? E é emocional. A Sara tá falando herpes no rosto, perto da boca, tem a ver com emocional? Sim, tem a ver com emocional. As herpes são emocionais, tá? E quando você resolve a questão emocional, a herpes desaparece. Inclusive a zoster, inclusive a herpes genital. Todas essas questões melhoram quando você cura o emocional. Ó, Vamos ver se tem mais coisa. também está perguntando aqui sobre a audição. Tem uma perfuração no tímpano desde criança. Qual é a emoção relacionada? Depende do ouvido, tá? Situações em que ouviu algo terrível. Para ter uma perfuração, semanas antes de acontecer o acidente que perfurou, provavelmente essa pessoa ouviu uma coisa que machucou, que feriu, que dilacerou por dentro. E às vezes a pessoa não tem consciência. Tem pessoas que teve a perfuração do tímpano quando tinha 4 anos, 5 anos. E só quando vem para o terceiro DNA que a pessoa consegue entender a situação que ela estava vivendo no momento. Eu atendi uma pessoa que ela teve uma perfuração e ela nunca imaginou que isso era emocional. E quando ela veio para o terceiro DNA, ela descobriu que ela ouviu o seguinte: ela estava chegando ali, sentou ali por perto e ela escutou a mãe falando: eu vou dar ele, não quero mais, não, eu não tenho condições de ficar com ele, eu vou dar ele para minha mãe. E o pai falou assim: não, não, conversou ali com ela, não, você vai dar jeito, não dou conta, eu vou dar esse menino. Olha só. Ele ouviu uma coisa terrível sobre ele. E aí, depois daquilo, veio o acidente que ocasionou a perfuração do tímpano. Então, mas antes, emocionalmente, já tinha perfurado. Foi doído demais ouvir. Nossa. Entende? Foi doído demais ouvir. Uhum. Então, sempre
tem questões emocionais. Ah, e para que ressignificar? Para que curar se já perfurou o tímpano? Porque você tem audição no outro ouvido? Porque você quer preservar a audição do outro ouvido? Porque se você não tem essa audição, quanto problema isso está causando na tua vida hoje? Quando você ressignifica essa questão, você encerra o ciclo de todos os problemas que está vindo na tua vida porque você tem um tímpano furado, perfurado. Tá? Quando você ressignifica, você encerra o ciclo. Porque um problema, gente, ele liga a outro problema, né? Tô saindo. Ai, não fiz a manutenção. O pneu tava meio murcho, eu saí mesmo assim. Saí ali fora, murchou tudo. Parei no meio da rua. Alguém veio e esbarrou em mim. Ah, e a pessoa que esbarrou em mim estava com uma pessoa doente, precisava de atendimento médico. Já piorou a situação. Então, um problema que eu não tenho consciência, que eu não resolvo, ele vai fazendo isso aqui, ó. Tá? Quando eu tenho consciência, eu encerro o ciclo. Eu tiro aquele problema da chance de alimentar outros problemas. Ô, Thelma. Doutora Cláudia entrou. Bem-vinda, doutora Cláudia. Estamos falando aqui sobre as doenças que vêm por conta das emoções e as emoções que curam. Bem-vinda. Ó, a Ateliê Meire, ela falou assim: quem tem rinite desde bebê é algo emocional também? Acho muito importante você falar isso. Porque tem muita gente que me pergunta isso. Também. Porque o bebê absorve as emoções da mamãe. No comecinho dessa aula eu falei, desde o ventre. E no período em que ficamos no ventre, é o período em que mais absorvemos emoções da nossa mãe. O que ela sente sobre a vida, o que ela está passando. Então, quando o bebezinho já nasce, já começa logo cedo com problemas respiratórios, e pode ser os mais variados, tudo isso está no campo emocional da mãe, tá? Então, é emoção também. E quem que eu atendo para que o bebê se liberte disso? A mãe. A mãe vem, a mãe faz a ressignificação, a cura das emoções da mãe, a mãe aprende como ressignificar o bebê. Eu explico tudo isso dentro do terceiro DNA. E o que acontece? A mãe entende como falar direto com as células e o bebê passa a ter saúde. Lógico, gente, isso aqui não tira a responsabilidade, a autorresponsabilidade. O que vamos fazer com a alimentação? O que vamos fazer com suplementação? O que vamos fazer com medicação desse bebê? Tudo é um equilíbrio, tem um equilíbrio aí, tá? Não existe mágica, existe autorresponsabilidade e consciência. Sim. Então, se conscientizar do poder, entender que as emoções adoecem sim, inclusive altera a química cerebral, as emoções interferem na biologia celular. Então, entender que é assim que funciona. Nós somos seres com corpos super inteligentes e somos seres espirituais. Somos seres espirituais. E isso acalma o coração. Isso deve cair no coração de todo mundo como que... Ai, que bom saber disso. Você é um ser espiritual com poder de autocura dentro de você. Ô, Thelma, tem mais alguma pergunta? Às vezes a mãe ela não tem esse caso da rinite, é o marido que tem. Tô dizendo porque eu tenho isso na minha família, de casos assim, que a pessoa até me perguntou esses dias para que ela tem que olhar. Porque a família do marido tem essas questões de rinite e ela não tem. Só que o filho dela tem. Daí fica assim, herdou, tem aquele negócio. Puxou pra família. Porque olha só, ele tem rinite, essa sinusite. Vamos falar da rinite no geral. Aí, como é que funciona? Porque a tendência é essa, a gente querer arrumar, desculpa. Mas o pai tem, a avó tem, a avó do outro lado. Daí, como que é a mãe que tem que ressignificar, sendo que a mãe mesmo não tem esse problema? Mas a mãe tem todo o poder sobre as células do bebê. O bebê está ligado na energia da mãe até 7 anos. E quando vem para o terceiro DNA, nós descobrimos que nós temos o poder em nós de encerrar essa genética, essa cadeia de herança de doenças, né? Então, quando é o primeiro filho, principalmente, ele honra o pai. O primeiro filho, ele vem com a força orgânica do pai, da família do pai. Tá? E todos vocês que estão dentro do terceiro DNA, vocês já aprenderam sobre a grade familiar, né? Primeiro filho honra o pai, segundo honra a mãe, terceiro traz a carga das duas famílias. E é a mãe que aprende a ressignificar o filho, mesmo que ele esteja repetindo coisas do pai. Tá? Porque ele tem a herança do pai, tá dentro do corpo. Nós somos o nosso pai e nossa mãe. 50% pai, 50% mãe. Quem eu honro? Se na minha grade familiar eu estou honrando o pai, as tendências a doenças são bem maiores
de eu ter a repetição da família do meu pai. Se eu, dentro da grade familiar, estou honrando a minha mãe, as tendências é que eu repita as doenças da minha mãe e da família da minha mãe. Certo? É isso que a gente aprende dentro do terceiro DNA. E é sempre a mãe que tem o poder de ressignificar a criança dela. Sempre é a mãe. Ah, Até mas e quantos. o pai? Acontece. Acontece do pai vir, que é o pai que está criando a criança? Sim. Ele Uhum, também, as células daquela criança respondem a ele. uhum. Entende? Tem a conexão. O pai também pode ressignificar com a criança. Mesmo sem você perguntar, já estou respondendo. E há Tá? anos que a mãe ressignifica a criança? Como? Até que idade que a criança tem que ter para a mãe consegue ressignificar a criança? Até de qual idade? Porque depois tem uma idade que ela já pode fazer a reprogramação sozinha? Até os 7 anos é o mais indicado. Uhum. Mas a mãe consegue fazer isso até 13 Uau. anos. Só que daí tem toda aquela orientação, tá? Que é, todos vocês que estão no terceiro DNA já sabem, tem que falar com o subconsciente. Sim. Então, é quando está em estado de sono profundo. Dentro do terceiro DNA, vocês aprendem isso, tá? Quando que não dá mais para ressignificar? Depois dos 15 anos. Aham. Tá? 15 anos aí já é a pessoa. Aí ela já está ativando a identidade dela, 15 anos. Aí ela tem que vir. Então, geralmente, quando as mães falam, ai, minha filha tá com isso, minha filha. Semana passada eu atendi um caso lindo, lindo. E se eles estiverem aqui, eu vou proteger o nome deles. Se eles estiverem aqui, eu estou muito, muito feliz, muito grata com Deus pela libertação que essa família conseguiu alcançar. Um caso lindo, a mãe veio preocupada porque a filha estava tendo desmaios diários há um ano. Uhum. Desmaios, e ela começou a seguir aqui e começou a ver que era coisa emocional. E ela falou assim, aí eu quero ver como que faz, Thelma, como que eu faço e tal. Eu falei, olha, agora já é ela. Ah, mas e se ela não aceitar? Eu falei, ela vai aceitar. Se o teu coração está pedindo, clamando por libertação para tua filha, ela vai aceitar, confia. Então, eu já faço todo esse acolhimento com a mãe também. E a mãe falou, e a filha agendou, e na primeira sessão foi localizado a raiz emocional daquilo, e já está indo, eu acredito que hoje já está indo para o 8º ou 9º dia, sem desmaios. Sem desmaios, eram desmaios que eram. Gente, no colégio, pensa, aquela insegurança, aquela correria, e chama socorro, e cai, e bate, machuca, alterando toda a vida social da pessoa, toda a vida familiar. Já está indo para 8, 9 dias sem desmaio. Hoje eu não falei com ela. Ontem eu falei com ela, grata, 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 grata. Inclusive, ela mandou um post que eu coloquei no store verde lá, tá? Ela colocou lá. Ela fez e eu repostei no meu store de gratidão. E a Uhum. família toda grata. E a família veio para o terceiro DNA. A família aproveitou a oportunidade, tá? Pegou o preço promocional e veio para o terceiro DNA. Eles já estão no terceiro DNA, porque é fundamental entenderem por que a filha entrou nesse ciclo de desmaio, que já vinha há um ano quase. Desmaiando todos os dias, perdendo a consciência todos os dias. Aí é importante que a família entenda e a família toda já veio para o terceiro DNA. Inclusive ela, tá? Tem alguma pergunta a mais? Aqui está perguntando assim: tem alguma coisa que a gente faça para reorganizar a mente depois que a gente ressignifica? Foi. Eu não consigo ler o nome. FGPSI Shaddai. Alguma coisa para reorganizar a mente depois que ressignifica? Aham. É isso? Leva um tempo e esse tempo ele depende de cada pessoa, da história de cada pessoa. Tem pessoas que conseguem em tempo recorde, em uma semana, organizar a mente. Tem pessoas que vai passar um mês, 2 meses, até um ano organizando. Tem pessoas que carregam muito trauma. Uhum. Tem pessoas que sobreviveram pela misericórdia divina, que Uhum. viveram situações que outros não sobreviveriam. E leva um tempo para organizar. Mas vamos lá, uma coisa que você pode fazer é alinhar a coluna, fechar os olhos e respirar, prestando atenção só na sua respiração. Só na tua respiração. E para você ajudar você a alinhar mais rápido, organizar a tua mente, você presta atenção quando você puxa o ar, você puxa contando até 5, segura até 6, solta pelo nariz, contando até 7. E você fica focado só em contar e respirar, queixo elevado,
as mãos assim, coluna bem ereta. Faz isso que você vai organizando a tua mente. A respiração profunda vai organizando a tua mente. Faz isso que vai dar uma ajuda muito boa, tá? Mas eu estou pensando aqui seriamente em promover imersões para todas as pessoas que estão no terceiro DNA, imersões profundas, aulão para a pessoa que vem só para determinado assunto, para dar uma evolução maior, para pegar mais velocidade na evolução. Verdade. Então, já está finalizando, né, Thelma? Muito Finalizando. obrigada. Tinha uma pergunta aqui também. Dá tempo de responder mais uma pergunta ou não? Dá sim. Oi, Ana Ó, Paula Mendes, bem-vinda. Bem-vinda. Dá sim, pode fazer a pergunta. a Rosa Helena, ela falou assim: como curar uma criança que acabou de ter o tímpano perfurado? Todos os cuidados médicos agora você vai manter, o profissional que socorreu, todos os cuidados que foi orientado, você vai manter, você vai colocar, inclusive, algo para manter o local impermeabilizado, que é um algodão com óleo. Cada profissional orienta de um jeito, eu não sei qual é o cuidado que você já está tendo. Então, é isso, e aí você vai agendar a sessão para você entender qual é o conflito do ambiente que está acontecendo, que fez esse acidente acontecer com teu filho. Então, todos os cuidados mantidos que o profissional falou, tá? E aí, para mim conseguir te orientar de forma assertiva, aqui é só dentro da tua sessão mesmo. Você tem que vir para a tua sessão, porque eu tenho que ter responsabilidade com isso também, Nayane. Não dá para ficar orientando toda e qualquer coisa. Então, os cuidados básicos, né? Uhum. Manter o local impermeabilizado. Geralmente, as mães umedecem um algodão com um tipo de óleo, um chumaço grande, para que ele não entre também, e coloca para a criança para que não entre água ali, e tem todo um processo de autocura para ser instalado no organismo. E para você acalmar teu coração, mãe, entenda, o organismo se reconstrói. O organismo se reconstrói. Não é só as células do fígado que se reconstrói, tá? Todo o nosso organismo tem poder de se reconstruir. E sabe esse doutor que eu falei no começo, o doutor Joe Dispenza? Esse, esse homem que trouxe um conhecimento maravilhoso para o entendimento das pessoas, ele ensina que coluna se reconstrói, cérebro se reconstrói, e ele consegue mostrar isso em exames de imagem. Então, mãe, confia. Confia que dá para fazer muita coisa para reverter esse mal que aconteceu com a tua criança. Tá? Pode chamar no direct ou continua acompanhando aqui as aulas gratuitas, se sentir no coração, né? Quiser vir para o terceiro DNA ou quiser agendar uma sessão, estamos à disposição. Tem fila de espera, tem agenda de espera para atendimento e tem uma agenda de encaixe que funciona. As pessoas que aceitam ficar na agenda de encaixe, quando alguma coisa de imprevisto acontece com o agendado do momento, eu entro em contato rápido e falo, quer esse horário? Pode, então é a agenda de encaixe. E tem uma agenda de espera. E tem o terceiro DNA com vagas abertas, preço promocional ainda. E essa semana a equipe vai conseguir liberar o boleto parcelado. Vai, né, Nayane? Tá tudo, o Wagner tá conseguindo para liberar o boleto parcelado? Tá dando Tudo certo? está encaminhando que sim, porém vai ser bem exclusivo. A pessoa vai ter que entrar em contato com a gente. Aí a gente está ajustando, fazendo os últimos ajustes, e daí a gente vai deixar o link lá para eles entrarem em contato diretamente com a gente. Não vai estar lá disponível, Ah, geralzão, tá com a gente, tá? tá, mas, Porque até mesmo que a gente mas turma, né? quando der certo, então, a gente vai fazer de um jeito que as pessoas saibam, né? Que tá aberto o boleto parcelado, né? Isso, fiquem atentos nos seus stories, no stories da Thelma, fiquem atentos, Perfeito. porque daí lá a gente vai link, ou vocês mandam uma mensagem no direct dela falando que vocês querem também, pra gente estar encaminhando. Ô, Tá, Thelma, já tem gente esperando o boleto parcelado. Pessoas que não têm cartão, pessoas que não podem usar o limite do cartão, tem gente esperando, tá? Então, tá. logo que sair, ontem, sem saber da resposta da Nayane e do Wagner, eu já falei para uma pessoa, creia que vai dar certo. A pessoa falou, eu só consigo entrar no terceiro DNA se for no boleto parcelado. Não tenho condições. Falei, então creia que vai dar certo. É isso aí, gente. Olha o que a Rosa está falando. Gostaria de saber sobre a reconstituição, autorregeneração, reprogramação. Rosa, é um método, eu desenvolvi um método que tem o passo a passo para você fazer a sua reconstituição, a sua reprogramação das emoções. E aí, dentro desse método,
tem o passo a passo para você dominar a linguagem de comando para o corpo se regenerar. Tudo simples. Só para não te assustar, Rosa, saiba que é numa linguagem que uma criança de 8 anos até uma pessoa de 80, 90 anos consegue compreender. Sem nada de termos técnicos. É um passo a passo que simplesmente pega na tua mão e leva você para conseguir realizar isso, aplicar essas técnicas em você, tá? Que bom que Isso. você gostou de saber sobre. Eu te respondi como se você quisesse saber, né? E você está falando para mim que gostou de saber. Perdão, eu respondi como se você quisesse saber. Mais alguma pergunta? Oi, a Gesiel chegou, gente. Gesiel, eu fiquei tão grata com o seu depoimento. Tão grata. De verdade, quando eu fui lendo as palavras que você estava escrevendo ali sobre a transformação que você alcançou na sua vida em todas as áreas, o meu corpo vibrou e as lágrimas correram. E eu estava do lado do meu marido no carro, nós estávamos viajando, eu falei, gente, eu estou lendo o depoimento dele, eu estou com vontade de chorar, de gratidão pelo sucesso, gratidão por sua vida, gratidão por você acreditar no processo. E se prepare, tá? Porque daqui para frente você se torna imparável. Quando você ativa a sua identidade, seu terceiro DNA, você já está sentindo, né? Todas as coisas começam a mudar. Você mudou o seu ambiente interno, todo o ambiente externo começa a mudar. E mesmo que não mude, ele não tem mais poder de te afetar. A Cristiane está falando, amo cada vez mais as aulas. Que bom, Cristiane. Alguma pergunta mais para a gente encerrar, Nayane? Eu só quero que você dá um conselho aí para as pessoas que estão vendo essa aula. Tem muita gente nova chegando, então acaba que pode ser que alguns fiquem meio desesperados com essa questão de emoções, porque elas não sabiam, né, que as emoções adoeciam o corpo. Então dá um conselho aí para elas também acalmarem os coraçõezinhos delas, e diz aí qual é o caminho, né, para elas curar as emoções. Faz esse encerramento assim para elas. Sim. Gisele, Todas as emoções, obrigado, Nayane. Todas as emoções, elas são as emoções são a base de saúde ou de doença. Emoções doentes que talvez você nem sabia que você carrega, memórias, traumas, conflitos. Se você sempre encontra alguém para culpar no passado, você tem emoção doente. Se sempre vem alguém na tua mente, rapidinho, quando você olha o fracasso, quando você olha a sua tristeza, a sua derrota, quando você olha as coisas ruins, já vem alguém na tua mente que é o responsável por isso, você tem as suas emoções doentes. E isso vai adoecer todo o teu corpo, vai se instalar doenças no seu corpo porque as suas emoções são doentes. Vai afetar o teu espírito, tá? Depressão, ansiedade e a variedade de doenças que vem para o físico é porque as tuas emoções estão doentes. E por onde começar para você não se desesperar? Saiba que você é um ser espiritual. Quando você toma a decisão, peraí, esse conhecimento é bom, eu decido que eu vou buscar esse conhecimento. Quando você cria esse voto dentro de você, as coisas já começam a mudar. Você dá o passo, Deus coloca o chão. Criou dentro de você, nesse momento, diante dessa informação, o desejo de curar a sua vida, curar a sua alma, reprogramar as suas emoções, a sua mente. Se criou esse desejo dentro de você, você já iniciou o processo. Continua olhando o conteúdo gratuito que tem aqui, é diário, as aulas gratuitas, e você já tá no processo, tá? Para você se transformar. Até que você vai evoluindo e você vem para fazer a reprogramação da sua mente, para fazer a reprogramação das suas emoções. Só com a reprogramação é que você consegue ativar o terceiro DNA. O bom, para você passar o seu dia muito feliz, o bom é que o terceiro DNA já está dentro de você. Esse poder já está dentro de você. Você só vai aprender como ativar. O poder de cura já está dentro de cada ser. Todo ser que respira, imagem e semelhança do Criador, tem o poder de cura dentro de si. Tá? O que eu desenvolvi é um método baseado em conhecimento de consultório de mais de 26 anos, buscando estudos de pessoas de fora do país, de pessoas maravilhosas dentro do país também. Eu desenvolvi um método para ensinar você, de um jeito simples, a ativar isso. Mas isso já existe dentro de você. A Gleice está falando quais horas certinho dessa aula, pois não quero perder. Só naquela. Foi na sexta, Nayane, que eu precisei mudar, que eu viajei? foi as Só na sexta que eu mudei, né? Todos os dias é 9h29. Todos os dias 9h29, salvo exceções. Se eu tiver algum imprevisto, tiver que viajar, ou a Nayane, tá? Que é um projeto meu com a Nayane. Essa ideia maravilhosa foi da Nayane. Ela que teve essa
ideia, Thelma, vamos trazer um encontro diário para alimentar as pessoas que já estão no método e para ajudar pessoas que ainda não estão no método. Então, gratidão por sua vida, Nayane, gratidão pela tua inspiração. Todo dia, 9h29, você pode vir aqui. E como gratidão, expressa a tua gratidão, vai lá e compartilha. A hora que essa live for postada, que a Nayane postar, ela já coloca aqui no meu Instagram também. Compartilha com 20, 40, 50 pessoas, só que tem que ser no aviãozinho, gente. Se a hora que for postada vocês mandar para 20, 30 pessoas nos primeiros minutos, vocês fazem com que a plataforma entenda que é legal o conteúdo e mande para muitas pessoas. Com isso, quando você abençoa muitas pessoas, muitas bênçãos voltam para você. Você aprende essa ciência de bênção dentro do terceiro DNA. Mas já estou te dando pepitas aqui. Quanto mais pessoas você abençoa e transforma, mais bênção vem para você. Quanto mais você abençoa e transforma, mais vem para você. E já vou te falando, não tem como você ser abençoado sozinho. Você abençoado, curado, iluminado, você vai ser luz por onde você passar. Não adianta. Por onde você passar, você vai ser exemplo. De uma pessoa que agora está mais leve, de uma pessoa que agora não tem mais aquela doença, de uma pessoa que agora é amorosa, gentil, de uma pessoa que agora é próspera. Não tem como. Você se curando, você passa a iluminar. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado, mais você ilumina. E não precisa falar, é só vivendo curado. Tá bom? Olha, incrível. A Regiane mesmo, minha vizinha, que ela é muito amiga minha, ela enviava, compartilhava com uma amiga dela, que é a Zuzineia, que tá aqui na live. Ela sempre compartilhava as lives, a Zuzineia gostou demais, fez muito sentido para ela. E ela começou a compartilhar para uma outra amiga e as duas entraram. Tudo através da Regiane. E ela Legal. acabou... E a Que legal, que bom. outra... Esses exemplos são maravilhosos, né? Você citou aí, eu tenho exemplos de pessoas que vêm para terapia, se libertam de maldições familiares, doenças emocionais, doenças físicas, e elas enviam muita gratidão para alguém que ainda não conseguiu vir, que às vezes não teve dinheiro para vir, mas falou para essa pessoa. Essa pessoa envia tanto, tanto amor e tanta gratidão. Sabe? É tão gostoso de ver isso, né? A pessoa vem e ela fala, eu estou vindo porque alguém me indicou. Essa pessoa lá, ela não passou por você ainda, mas ela acredita que é verdade, ela já viu tudo o que acontece e ela me indicou. E essa pessoa vem e ela consegue a cura. E o outro lá recebe tanta bênção e possibilita a chegada. Então, gente, o que não dá para você ainda, abençoa outros. Abençoa outros. Que você está colocando um dinheiro numa poupança espiritual. Abençoa outros que chega a tua hora. Abençoa as pessoas que chega a tua hora. Já teve um caso de uma pessoa que veio, conseguiu se curar, curou a vida e financiou a outra. Pagou para a outra. Olha Pagou só. para aquela que tinha indicado que não tinha vindo ainda. Para sessão individual, tá? Não é o método. Esse caso aconteceu com sessão individual. A pessoa veio e depois pegou e falou: agora eu vou pagar para você. Você me indicou uma coisa que trouxe cura para minha vida, eu vou pagar para você. Então isso acontece muito. Muito, muito, muito. Gente, eu amo falar com vocês. Eu amo falar com vocês. Durante o dia, se tiver oportunidade, hoje a minha agenda está cheia, graças a Deus, muito cheia. Se eu tiver uma oportunidade, eu entro com uma live relâmpago aqui com vocês. Ah, Luzia chegou! Luzia, nós estamos saindo. Vai lá, logo que postar, você assiste e compartilha, tá? Vê se você consegue expressar gratidão compartilhando de 20 a 50 compartilhamentos no avião. Vou esperar, gente. Não vou me decepcionar se você não fizer. De verdade, não vou me decepcionar. Mas eu estou te ensinando o caminho da evolução e o caminho da semeadura. Se vocês não fizerem, tudo bem. A gente continua aqui. Né, Nayane? Isso aí. Pessoal, gratidão a cada um que esteve aqui com a gente. Muita gente aqui falando gratidão, gratidão, nós recebemos. E todos os dias aqui de segunda a sexta, às 9h29, no horário de Brasília, a gente vem aqui com essa aula e a Thelma vem trazer esses conteúdos, ensinamentos maravilhosos aí que nos proporciona, né? Mais saúde física, emocional, espiritual. E até Isso. amanhã. Gratidão, até amanhã, Thelma. Sempre um prazer. Até amanhã. Cheguem mais cedo, pessoal. Vocês que estão chegando agora, amanhã, 9h29. Gratidão. Façam um excelente dia. Até mais, pessoal. Gratidão.